Olá, boa tarde. Eu sou Luciano Lagata, médico veterinário da Coordenadoria de Defesa Agropecuária e aluno de pós-graduação pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde desenvolvemos este estudo relacionado aos fatores de risco para a introdução e disseminação do vírus da doença de Newcastle em população de aves de subsistência. O nosso objetivo aqui não é falar da doença propriamente dita. Então, basicamente, passando uma introdução sobre a ocorrência de doença de Newcastle no mundo. Como todos sabem, a doença de Newcastle é uma doença de notificação obrigatória, tá? E no Brasil, a última ocorrência que a gente teve foi em aves de subsistência, no ano de 2006, como pode ser observado aqui pelos jornais à época que noticiaram os fatos. As aves de subsistência, então, elas são potenciais reservatórios de doenças e têm sido objeto de atenção sob a ótica epidemiológica, e é de grande preocupação também das empresas avícolas, principalmente aquelas que possuem seus estabelecimentos e no seu entorno possuem uma grande quantidade de aves de subsistência sendo criadas. De acordo com alguns autores e por relatos e estudos que a gente observa, a ausência de medidas de biosseguridade, assim como o contato contínuo com aves de vida livre, tornam essas criações mais suscetíveis às infecções virais. Por isso, a OIE, ela preconiza a análise de risco, que é uma ferramenta para avaliar os riscos de introdução e disseminação de agentes patogênicos em uma determinada população e estimar a probabilidade da ocorrência de uma doença. Ela é realizada em 4 etapas, sendo a primeira etapa a identificação do perigo, no presente caso, o vírus da doença de Newcastle, a avaliação do risco, que seriam os fatores que levariam à introdução e à disseminação desse vírus, as suas vias de infecção, né, as vias de transmissão, a gestão do risco, como nós vamos lidar com esses fatores que foram observados, que foram avaliados, e como é que nós vamos comunicar com as partes interessadas, quer seja a empresa avícola, quer seja o proprietário, criador dessas aves de subsistência. Mas, quais são, de fato, os fatores de risco para a introdução e disseminação do vírus da doença de Newcastle em população de aves de subsistência? Então, esse foi o objetivo do nosso estudo, identificar as possíveis fontes de infecção e as vias de transmissão associadas à introdução e à disseminação do vírus da doença de Newcastle em população de aves de subsistência localizada no entorno de estabelecimentos avícolas de reprodução no estado de São Paulo. Então, foram identificadas 104 criações de aves de subsistência localizadas no entorno de 5 estabelecimentos avícolas de reprodução, totalizando 2.423 aves. A escolha desses estabelecimentos foi basicamente estratégica, relacionado a 2 grandes empresas que produzem genética de frango de corte e de postura comercial. Então, para o nosso trabalho, a gente optou aí com um instrumento de coleta de dados pela colheita de soro, tá, e de suaves de traqueia e de cloaca para exames complementares. E também foi elaborado um questionário com premissas consideradas e classificadas como positivas e negativas para avaliar os fatores de risco relacionados à introdução e à disseminação de doenças nessas populações. Tá? Então, aqui é um mapa só para a gente ilustrar. No centro, nós temos aí uma empresa, uma unidade de produção avícola, tá? E no seu entorno, a quantidade de aves de subsistência. No presente caso aqui, trata-se de uma incubatória, tá? Com as suas respectivas criações adjacentes. Então, entre outubro de 2017 e outubro de 2018, foram visitados 81 criatórios, representando 77,88% dos criatórios identificados. Foram inspecionadas 1.530 aves, 63,14% das aves que foram identificadas. Só fazendo um comentário que dessas 1.530, 30 eram anseriformes, tá? E elas não entraram no estudo sorológico. A colheita de amostras ocorreu em 76 criatórios, representando aí 93,8%, sendo que 5 não permitiram a colheita de amostras por questões pessoais e particulares. Eles optaram por não realizar a colheita. E foram colhidas, então, 583 amostras, representando 24%, basicamente, das aves que estavam cadastradas. E quanto à resposta ao questionário, 74 responderam
o questionário representando aí 93,7%. Com relação, então, aos criatórios que foram positivos na sorologia, eles totalizaram 43, o que representa 56% de criatórios com aves positivas, o que totalizou 86 aves, tá, representando aí 14,8%. Só fazendo também mais um comentário, que os soros foram submetidos à técnica laboratorial do ELISA, o kit comercial, e foram submetidas lá ao Instituto Biológico de Descalvado, que colaborou com a nossa pesquisa. Cabe lembrar também que, como a gente fez as coletas de suave de traqueia e de cloaca para exame complementar, no presente caso a gente teve positividade na sorologia, então a gente submeteu esses suaves à técnica molecular para a gente poder verificar se tinha mesmo a circulação viral ou que resultaram negativas. Esse gráfico aqui, só para ilustrar, das 583 amostras, 86 aves foram positivas na sorologia, representando 43 criatórios. E com relação, então, ao questionário associado ao resultado da sorologia, foi possível identificar 6 premissas como sendo o principal fator de risco nesses criatórios com resultado sorológico positivo. Tá? Entre esses 6, o primeiro, aí, o grande destaque, é aquele que a gente talvez já imaginava, que todos os focos estão relacionados, seria o contato contínuo com aves de vida livre. Então, dos 43 criatórios, 39, ou seja, 90,7%, eles afirmaram que as aves de criação têm contato contínuo, inclusive alimentando-se com aves de vida livre, né? Então, seria aí um fator a ser trabalhado, seria evitar que essas aves de vida livre tenham contato, então, com a criação. Em segundo lugar, aparece aí a ausência de sanitização, vamos dizer assim, que seria a limpeza e desinfecção do ambiente, né? Então, 37 relataram que não fazem nenhum tipo de limpeza, né? Não varrem, não batem uma água, nada, não jogam um desinfetante. Então, isso representa 86%, tá? Então, como mais um fator associado ao risco. Um outro fator que chamou a atenção da gente também foi a questão de não possuir assistência veterinária, tá? Embora no entorno de estabelecimentos avícolas, e essas empresas, sabidamente, elas têm aí uma equipe de veterinários que, inclusive, auxiliam nesse entorno, né? 32 ainda informaram que não possuem nenhum tipo de assistência veterinária, o que representa 74,4%, tá? O que poderia auxiliar muito nas questões de prevenção, né? Tanto na questão preventiva quanto curativa de saúde animal, né? Então, a figura do veterinário ela é muito importante. Outro item que apareceu na mesma proporção foram 32, representando 74,4%, que os vizinhos criam ou alojam aves também, né? Então, existem muitos vizinhos com aves, né? E isso torna-se um risco, porque às vezes um vizinho tem até um cuidado maior com a sua criação, mas o outro vizinho não tem, e às vezes a suscetibilidade ela acaba sendo igual para todos, né? E a origem formal das aves também de reposição, então 30 criatórios, basicamente 70%, relatam que as aves de reposição das suas criações de fundo de quintal, elas vêm de vizinhos, tá? Ou da própria criação, a galinha vai botando ovo, vai gerando pintinho, ou ele adquire essas aves de um vizinho. E, por último, o descarte inadequado das aves mortas, basicamente em lixo doméstico. 19 estabelecimentos responderam isso daí, representando 44%. E o que chama grande atenção da gente, realmente, é que a figura ilustra bem, que é o que ocorre nas grandes cidades aí, ou nas pequenas cidades, quando o lixo é colocado de qualquer maneira nas esquinas, né? Então, no caso aqui, o cachorro pegando um frango que poderia disseminar uma doença para uma outra população. E também não é incomum, né, pelo menos aqui no Brasil, talvez aqui, pelo menos no estado de São Paulo, não é incomum aquele cachorro que é o semi-domiciliado, né? Então, de manhã ele sai para a rua e ele volta para casa à noite para dormir, né? E às vezes ele vem aí com um brinquedo desse. Bom, como conclusões, essas 6 premissas apontadas como principais fatores de risco, elas precisam de maior atenção por parte desses criatórios, né, e, obviamente, pelas empresas avícolas.
O resultado positivo na sorologia não significa que haja circulação de vírus notificado. O kit que a gente utilizou, ele detecta anticorpo e ele pega outros patótipos de vírus da doença de Newcastle, tá? E também porque não foram observados sinais de doença respiratória, sinais de doença neurológica durante as visitas realizadas, e tampouco mortalidade associada a essas sorologias positivas. E também a gente não confirmou por meio da circulação viral no teste de PCR. Né? Então, a prevenção e o controle de doenças nas aves subsistências, né, no entorno dessas unidades, elas são, sim, de responsabilidade dessas empresas avícolas. E, obviamente, do Serviço Veterinário Estadual, né, que deve investir em ações de monitoramento e de comunicação e educação em saúde única. Né, e, assim, a gente pode proteger o nosso plantel e garantir as exportações de frango, já que o Brasil é o maior exportador de frango e o segundo maior produtor. Era isso que eu tinha a dizer para vocês, tá? As referências bibliográficas que foram utilizadas. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.